skies are blue. Shoots up. Bom dia, galera do canal Química é Bom e Todo Mundo Gosta. Hoje é sábado e estamos aqui gravando mais algumas questões para revisão da UFSC para vocês. Então, como nossa quarta questão da revisão, como vocês leram já lá no slide anterior, fala sobre uma questão de liberação de dióxido de enxofre a partir da queima do enxofre. Então, a primeira afirmativa que ele coloca, lembrando que ele quer as afirmativas corretas, a primeira afirmativa é a seguinte: a queima do enxofre elementar pode ser representada pela seguinte equação química. Então, ele coloca o enxofre elementar mais o oxigênio formando o dióxido de enxofre. Então, nós temos enxofre elementar, correto, em contato com o oxigênio, que é o comburente, durante a combustão eu necessito de um comburente, nesse caso o oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Então, novamente, a queima do enxofre elementar pode ser representada pela seguinte equação química. Pode sim, está correta. Então, essa afirmativa, a 1, ela é verdadeira. Na questão 2, ele coloca o seguinte: o dióxido de enxofre reage com a água formando o ácido sulfúrico. Então, o dióxido de enxofre reage com a água. Só lembrando que o dióxido de enxofre é um óxido. Os óxidos inorgânicos, eles são provenientes da desidratação de ácidos e de bases. Então, no caso, o dióxido reagindo com a água novamente, ele vai voltar para a condição de ácido. Esse ácido, ele será formado por 2 hidrogênios, por enxofre e por 3 oxigênios. Acontece que esse ácido formado não é o ácido sulfúrico, é o ácido sulfuroso. Portanto, essa questão é falsa. Então, o dióxido de enxofre em contato com a água forma ácido sim, mas não é o ácido sulfúrico, é o ácido sulfuroso. Só lembrando que o ácido sulfúrico, ele é representado por H2SO4. Então, faltou um oxigênio aqui, para formar o ácido sulfúrico. Então, a afirmativa 2 é falsa. Na afirmativa 4, ele diz o seguinte: a molécula de dióxido de enxofre é apolar devido à sua geometria. Galera, prestando atenção aqui, o SO2, dióxido de enxofre, como é que eu faço para entender as ligações dele? Primeira coisa, tanto o oxigênio quanto o enxofre estão na família 6A, portanto tem 6 elétrons na camada de valência e ambos necessitam de 6 elétrons para adquirir a estabilidade eletrônica. Então, os dois fazem o mesmo número de ligações, para atingir a regra do octeto. Porém, na hora que eu vou mostrar a fórmula eletrônica, eu preciso dar prioridade àquele elemento que está em menor quantidade. Por quê? Aquele elemento que aparece em menor quantidade, ele aparece em menor quantidade porque ele faz um maior número de ligações. Portanto, ele vai ficar no centro da estrutura. E os oxigênios que aparecem em maior quantidade, eles ficam nas extremidades, à direita ou à esquerda, por exemplo. Então, lembrando que o enxofre, ele está na família 6A, 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio está na família 6A, 6 elétrons na camada de valência também. Quando eu começo a estabilizar um determinado átomo numa molécula, no caso de uma ligação covalente, eu começo a estabilizar esses átomos de fora para dentro. Então, o oxigênio, ele tem 6 elétrons, fazendo uma ligação covalente, 7, fazendo mais uma ligação covalente, 8. O que acontece com o enxofre ao mesmo tempo é que, da mesma forma que o oxigênio, fazendo essa dupla ligação, adquire os 8 elétrons que ele necessita, 6 que já eram dele, mais 2 do compartilhamento, para o enxofre acontece a mesma coisa. Ele tem 6 elétrons,
com mais 2 no compartilhamento, 8. Então, como é que o enxofre ele pode estabilizar o próximo oxigênio? Notem que o enxofre ele tem 2 pares de elétrons que ele não utilizou para fazer nenhuma outra ligação. Então, como ele está estável e ele possui pares de elétrons, ele pode fornecer, por exemplo, um parzinho de elétrons para o oxigênio, fazendo uma ligação covalente dativa. Então, essa estrutura, geometricamente falando, ela ficaria da seguinte maneira. Nós temos o enxofre fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação dativa com outro oxigênio. Por que essas duas ligações, tanto a dupla quanto a dativa, elas foram repelidas? Porque esse par de elétrons que sobra aqui em cima, ó, ele causa uma repulsão e ele empurra essas ligações um pouquinho mais para baixo, formando um ângulo entre as duas ligações. Então, primeiro, essa molécula ela tem geometria angular. E pela geometria angular, ela não é apolar, e sim polar. Tá? Ela é uma molécula polar. Eu tenho uma dica para dar para vocês aqui. Quando vocês não quiserem trabalhar com a geometria para descobrir a polaridade, ou quando vocês não quiserem trabalhar com a soma de vetores para descobrir a polaridade, tem um macetezinho, tem uma regrinha que é bem legal. Quando nós temos uma molécula, né, que ela tem mais do que 2 átomos envolvidos, no caso do dióxido de enxofre nós temos 3. O que nós podemos fazer? Analisar o elemento central e analisar tudo o que acontece ao redor dele. Então, o primeiro passo seria contar quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do elemento central, que é o enxofre. Tá, professora, mas o que é uma nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica eu posso considerar uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla, uma ligação covalente tripla, uma ligação covalente dativa, ou até mesmo um par de elétrons que o elemento ele não utilizou na hora de fazer a ligação. Então, tudo isso pode ser considerado nuvem eletrônica. Ah, então quer dizer que uma tripla ligação são 3 nuvens eletrônicas? Não. A tripla ligação é uma nuvem eletrônica, tá? A dupla ligação é uma nuvem eletrônica, assim como o par de elétrons é uma nuvem eletrônica. Então, se vocês olharem para o enxofre, né, que é o elemento central, ao redor dele eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas. O par de elétrons, a dupla e a dativa. Ao redor do elemento central, eu também verifico o seguinte. Eu tenho 2 átomos iguais ligados ao elemento central. Então, 2 átomos iguais ligados ao elemento central. Quando eu verifico que o número de nuvens é diferente do número de átomos iguais, eu já posso concluir que essa molécula ela é uma molécula polar. Então é uma dica bem legal para quando eu não quiser trabalhar com geometria e nem com a soma de vetores. Tá, professora, dá um exemplo de como ficaria apolar? Sim. Se eu pegar, por exemplo, tá, o dióxido de carbono, o dióxido de carbono. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Portanto, ele utilizou todos os elétrons que ele tinha para fazer as ligações com o oxigênio. Então, o que acontece? O carbono é o meu elemento central. Então, ao redor dele, eu tenho 2 nuvens eletrônicas, certo? E ao redor do elemento central, que é o carbono, eu tenho 2 átomos iguais ligados a ele. 2 átomos iguais ligados a ele. Então, o número de nuvens é igual ao número de átomos iguais. Logo, essa molécula é dita apolar, tá? Então, essa regrinha é bem interessante. Vocês podem utilizar, tá, com moléculas com 3, 4 ou até 5 carbonos, que é bem tranquilo trabalhar com essa regrinha. Número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, diferente do número de átomos iguais ao redor do elemento central. Polar. Número de nuvens iguais, né, ao redor do elemento central. Número de átomos iguais ao redor do elemento central, apolar. Então, quando eu tenho igualdade, apolar, certo? Mas voltando para a nossa questão.
Ele diz que pela geometria, o dióxido de enxofre é apolar. Não, pela geometria ele é polar. Então, essa afirmativa 4, ela é uma afirmativa falsa, tá? Então, por enquanto, só a primeira é verdadeira. Seguinte, na 08 ele diz, para a produção de 600 toneladas de ácido sulfúrico, são necessárias cerca de 400 toneladas de enxofre. Gente, olha só, aqui nós temos que levar em consideração uma coisinha bem importante. O enxofre, ele não se transforma em ácido sulfúrico assim no passe de mágica, tá? Então, primeiro, o que tem que acontecer? O enxofre, ele tem que ser queimado, ou seja, ele tem que sofrer combustão em contato com o oxigênio, formando o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, por sua vez, ele tem que interagir com o oxigênio mais uma vez, formando agora o trióxido de enxofre. Só não esqueçam de fazer o balanceamento. Aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 4. Então eu vou multiplicar o oxigênio por 1/2, certo? Então 2 mais 1, 3 oxigênios. O trióxido, por sua vez, ele reage com a água e aí sim eu terei a formação do ácido sulfúrico. Então eu tenho 3 etapas reacionais para formar o ácido sulfúrico. Quando eu somo as 3 etapas reacionais, o que eu tenho? Eu tenho 1 mol de dióxido nos reagentes e 1 mol de dióxido nos produtos. Então eu posso zerar, tá? 1 mol de trióxido nos reagentes e 1 mol de trióxido nos produtos. Eu zero também. O que sobra? Enxofre mais oxigênio mais 1/2 de O2 mais água. E tudo isso forma lá na frente o ácido sulfúrico. Então essa seria a reação global da produção do ácido sulfúrico a partir do enxofre elementar. Então voltando na questão, para a produção de 600 toneladas de ácido sulfúrico, são necessárias cerca de 400 toneladas de enxofre. Bom, então, como ele está querendo saber, né, a produção do ácido sulfúrico a partir do enxofre, eu terei um cálculo estequiométrico massa versus massa. Então, primeira coisa, eu vou lá na tabela periódica e procuro a massa do enxofre. A massa do enxofre é de 32 gramas por mol. E a massa do ácido sulfúrico, também lá na tabela periódica, né, pegando 16 do oxigênio vezes 4, mais 32 do enxofre, mais 1 vezes 2 do hidrogênio, vai dar 98 gramas por mol. Então, ele está dizendo que a produção de 600 toneladas de ácido sulfúrico, a produção de 600 toneladas de ácido sulfúrico, eu vou precisar cerca de 400 toneladas de enxofre. Não sei, então eu vou fazer uma regrinha de 3 para conferir se eu preciso mesmo de 400 toneladas de enxofre. Então, fazendo a regrinha de 3, aqui para mim deu aproximadamente 196 toneladas. Então, para produzir 600 toneladas de ácido sulfúrico, eu não preciso de 400 toneladas de enxofre, e sim de 196 toneladas. Então, a 8, ela está incorreta. Ela é falsa também, ok? Agora eu vou voltar um pouquinho aqui e eu preciso apagar o quadro para fazer as demais, tá? A 16 diz assim, ó, o dióxido de enxofre deve ser oxidado a trióxido durante o processo de produção do ácido sulfúrico. Lá eu tenho a reação, mas eu vou fazer para vocês aqui de novo, tá? Então, eu vou repetir a reação do dióxido em contato com o oxigênio. Então, o dióxido em contato com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Bom, como ele está reagindo com o oxigênio, essa é uma reação de oxidação. Porém, eu vou confirmar os NOx para ver se realmente o enxofre ele sofreu uma oxidação. Então, o NOx do oxigênio é -2,
2 vezes menos 2, menos 4. Para zerar, o enxofre vai ter que ser mais 4. Lá na frente, oxigênio tem NOx menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Para zerar, a carga desse enxofre vai ter que ser mais 6. Então, se vocês avaliarem o enxofre antes do processo de oxidação, né, e depois do processo de oxidação, ele teve um aumento de NOx. Então, quando nós temos um aumento de NOx, nós temos a chamada oxidação. Então, a 16 ela é verdadeira. E para fechar essa questão, o enxofre encontra-se em 2 formas alotrópicas, o ortorrômbico e o monoclínico. Gente, primeira coisa, o que vem a ser forma alotrópica? Forma alotrópica é quando eu trabalho com substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento, porém com características totalmente diferentes. Então, o que eu teria, né, para mostrar para vocês como formas alotrópicas? O2 e O3. São 2 substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento, porém com funções ou com características completamente diferentes, que é o caso do oxigênio e que é o caso do ozônio. Um outro exemplo que eu posso fornecer para vocês é o carbono grafite e o carbono diamante. Ambos são formados apenas por carbono, só que eles possuem características completamente diferentes. Então, o enxofre, eu tenho o enxofre rômbico ou ortorrômbico, tanto faz, e eu tenho o enxofre monoclínico. Então, o enxofre, ele possui 2 formas alotrópicas, rômbico ou ortorrômbico e monoclínica. Então, a 32, ela é verdadeira. Então, encerramos essa 4ª questão da nossa revisão. Dá um like se você gostou e vamos para a próxima.